Olá pessoal, aqui é Rishi Leno da 5W English Everyday. Olá pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai falar com vocês sobre dois mitos que mais atrapalham do que ajudam os seus alunos a aprender inglês. É verdade. E o primeiro mito que a gente quer falar é: aprender inglês tem que se aprender como uma criança. É verdade isso? Não, não é verdade. Você não vai aprender como uma criança. Na verdade, existe só um grupo de pessoas que consegue aprender como uma criança. Você sabe qual é? Eu imagino que sejam as crianças. São as crianças, né? Nós temos os nossos filhos, Sim. eles são bilíngues, né? E eles aprenderam como criança, tanto o português quanto o inglês. E esses dois idiomas entraram na mente deles como o seu código de comunicação verbal, sem eles precisarem fazer nenhum link, nenhuma associação de um com o outro, porque a mente deles estava limpinha, vazia, então os dois idiomas foram assimilados, né, de forma simultânea. Agora, com a gente é diferente, porque quando a gente cresce, o nosso cérebro ele já integrou um idioma como o nosso código de comunicação verbal. Sim. Então, na verdade, até o que a gente fala nos livros da 5W é o seguinte: aprender inglês é uma maneira diferente de comunicar aquilo que você já sabe comunicar, porque você já tem um código de comunicação verbal. Então, agora você não vai mais aprender como uma criança. A criança está assimilando o seu código de comunicação verbal. O que você vai fazer agora que você já tem um código de comunicação verbal? Você vai expandir a sua capacidade de se comunicar verbalmente. E isso não é mais aprender como uma criança. Então, essa ideia não funciona mais. E você tem amigas, né, visto que moram nos Estados Unidos há muito tempo, estão imersas no idioma, mas não aprenderam. Sim, a gente tem, e não só amigas, mas muitas pessoas que os nossos próprios teachers falam, né, que estão morando fora, na Inglaterra, já estão lá há anos, e ainda não aprenderam a falar, porque ela não tá, mesmo ela estando imersa na cultura e ouvindo no dia a dia, no trabalho, enfim, ela não conseguiu fazer o link entre o português e o inglês. E isso prova também que não se aprende mais como uma criança, porque se fosse uma criança, se a gente pegar uma criança e levar para os Estados Unidos, ela não precisa ir para cursinho de inglês, nem pegar um livro de gramática, nem nada. Ela vai aprender, porque ela é uma criança e ela aprende como uma criança. Sim. Quando você põe um adulto nesse contexto, ele não assimila o inglês automaticamente. Então, não dá de aprender como uma criança. E você tem que respeitar isso no seu aluno, quando ele vem para você. Ele já é um adulto, ele não vai aprender como uma criança. Na verdade, isso é um mito, porque se fala muito sobre aprender como uma criança, mas ninguém, na verdade, ensina como é que se aprende como uma criança. E as propostas que se fazem para aprender como uma criança não é o jeito que as crianças aprendem. Porque você tem ali um livro base, um livro texto, né? Para estudar o inglês, você tem áudios, você tem que estudar, você tem que fazer testes, você tem que praticar. Não é assim que uma criança aprende. Então, na nossa opinião, quando nós desenvolvemos o método 5W, a gente levou isso em conta, que ninguém mais vai aprender como uma criança, a não ser que seja, de fato, uma criança. Sim. E qual é o próximo mito? O segundo mito que a gente queria falar hoje é que você tem que esquecer. As pessoas diziam, você tem que esquecer o português. Você vai entrar na sala de aula, esquece o português, vamos falar só inglês. E como que seria isso? Será que isso vai funcionar? Não vai funcionar, né? Existem cursos que você entrou na sala de aula, você vai falar só em inglês, ok? Mas isso não significa que vai ser mais rápido para o aluno aprender e muito menos significa que ele vai esquecer o português, porque ele não esquece o português. Exato. A gente pega numa abordagem assim, a gente mostra Apple, né? Então a gente ensina a pessoa que isso aqui é Apple. Só que ela já tem um código verbal, como a gente falou antes, quando ela era criança, ela assimilou esse código de comunicação verbal e lá na mente dela, ela está aprendendo a falar Apple agora, o seu aluno, mas lá na mente dele ele está fazendo associação com maçã, né? A Risha tem um exemplo muito bom de uma aula que ela tinha que dar, ela tinha que explicar o que era friends. Eu tive que explicar o que é friend. E aí no livro texto do teacher dizia, chega para um, bate nas costas e fala, my friend. Daí bate nas costas do outro, oh, this is my friend. My friend, my friends. E o cara olhou para mim e falou, tá, não entendi. E aí eu disse, vamos pensar em outra coisa. Aí usei outra, não me lembro o que eu fiz na hora, expliquei outra coisa, mas tudo em inglês.
E ele continuou não entendendo o que era friend. Até que todos, menos aquele rapaz, tinham entendido. E tinha uma associação de uma música na época, do Bavária, da propaganda, que eles falavam dos amigos. Aí um colega falou, Bavária, ele, ah tá, amigo. Oh. Isso, E é isso que vai acontecer na maioria das vezes. Você vai fazer aquela associação até depois ali de alguns minutos, que nem aconteceu no caso da Rich, que a pessoa vai dizer, é amigos. E na verdade poderia ser qualquer coisa. Isto é uma pessoa, isto é uma pessoa. Isso. Este é um rapaz, este é um rapaz. Né? Este é um aluno. Podia ser tanta coisa, né? Tanta coisa. Então o que a gente faz? A gente já dá o atalho para o aluno. Ele já tem um código verbal para amigo, para friend, né? Na língua dele. Então a gente fala, olha, em inglês é friend, em português é amigo. Então é só você fazer esse link, né? E você vai fazendo esse link do idioma que a pessoa já tem com um novo. Na verdade, o que é isso? Não é desaprender o português, é você expandir a sua capacidade de comunicação verbal. É assim que a gente entende o aprendizado do inglês. Você está expandindo a capacidade da pessoa se comunicar verbalmente. Mas é claro, tem alguns cuidados. Que a gente tem uma maneira certa de você usar essa técnica de falar português em sala de aula. Você não vai sair falando tudo em português o tempo todo mundo se comunicando em português. Senão Exatamente. Não é uma aula de inglês. Então, como é que seria uma forma de fazer Uma isso? forma seria, né, que a gente usa na 5W, é o teacher utilizar o português para cobrar do aluno, né? E o aluno, ele está sempre, na verdade, ele está sempre falando inglês, fazendo as associações do português, sempre falando inglês e automatizando esse processo. É claro que isso funciona muito bem quando você vê na prática. A gente faz isso numa aula demonstrativa, por exemplo. A gente sempre fala que as nossas aulas demonstrativas têm acima de 80% de taxa de fechamento, porque quando o aluno vê esse processo, ele pensa, puxa, eu estou realmente comunicando em inglês. Aquilo que eu já sei comunicar em português, agora eu estou conseguindo comunicar em inglês. Então, quando o aluno entende que ele consegue aprender com esse método, as chances dele fechar com você e as chances dele continuar com você por muito tempo aumentam bastante, né? Exatamente. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários se você concorda e o que você pensa a respeito. É isso aí. Então, essa é a nossa dica de hoje. E a gente vê vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Bye.